que o amor é tudo. Inclusive, a própria Bíblia é amor. Então, se você ama, você não precisa se preocupar com mais nada se você está cumprindo o mandamento ou não, porque o amor nunca vai te levar ao lado ruim da coisa. O amor é a coisa mais perfeita que existe da criação. É o amor mais, é um dos amores mais, é um dos sentimentos mais intensos. Por isso a Bíblia fala que, quando a Bíblia começa a falar da, do, dos dons, ou melhor, dos frutos do Espírito Santo, ele diz que sobre essas coisas não existe lei, Gálatas 5:22. O amor, a paz, a serenidade, essas coisas, não existe lei para isso. Por quê? Porque essas coisas, essas emoções não te levam para o lado ruim, não te levam para fazer coisas ruins, elas te levam para fazer coisas bondosas, amorosas, coisas serenas, gratas. E a lei, ela surge para simplesmente nos orientar, para nos orientar. A lei vem para redirecionar aquele que está fazendo coisa errada. A lei vem para impedir com que o homem peque. E só que quem está no amor está no Espírito de Deus, porque o amor é fruto do Espírito de Deus. Então, se você está no amor, você está no Espírito de Deus, e o Espírito não peca. Se o Espírito não peca, não pode ter lei sobre ela. Assim como no céu não existe lei, porque não existe pecado no céu. Se você está no amor, você não está pecando. Então, você não precisa da lei. A lei vem para aquele que está pecando, para aquele que está no pecado. Mas se você está no amor, você não está no pecado. Então, não existe lei para você. Por isso, o apóstolo Paulo foi muito claro. Sobre essas coisas não existe lei. Então, as pessoas leem a Bíblia, mas não percebem isso. Por quê? Porque se percebessem isso, teriam percebido que esses mesmos 2 capítulos ou 2 mandamentos que Jesus vem dar como resumo da lei, ele nos ensina o relacionamento, ele nos ensina um relacionamento sobre 3 pessoas aqui. E o primeiro é o relacionamento com Deus e o homem. O segundo é o relacionamento com o próprio homem, consigo mesmo nesse caso. E o terceiro é o relacionamento contigo e o próximo. Então, o teu relacionamento contigo mesmo vai depender de como é o teu relacionamento com Deus. E o teu relacionamento com o próximo vai depender de como é o teu relacionamento contigo mesmo. Então, o que as pessoas não entendem é que o relacionamento que você tem contigo mesmo é um transbordo do relacionamento que você tem com Deus. O amor de Deus, Deus, ele que é abundante em amor, em essência, ele transborda esse amor para nós. E nós, desse transbordo, recebemos e transbordamos para o próximo. Então, o teu relacionamento com o próximo não é algo que você deve esforçar, porque o teu relacionamento com o próximo depende do quanto você se relaciona contigo mesmo. Por isso a Bíblia própria fala, tire o ergueiro dos teus olhos primeiro e depois tire do teu irmão. Porque se você não tirar o ergueiro dos teus olhos, você não poderá ver para tirar o ergueiro dos teus irmãos. Imagina você, cego. Como um cego poderia guiar um outro cego? Não tem como. Então, na vida, o princípio das relações humanas na vida, quer seja relações amorosas, amigáveis ou relações profissionais, qualquer tipo de relações na vida, o primeiro passo é você se relacionar contigo mesmo. Não tem como você chegar ao teu próximo e falar eu te amo se você não se amar primeiro. Não tem como você chegar ao teu próximo e falar eu te amo se você não se amar primeiro. Você precisa amar-se primeiro. Se você amar-se primeiro, você vai amar o próximo. Então, quando a Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo, a Bíblia não está falando que você deve se amar, depois ir procurar como amar o próximo. Esquece! Jesus, quando disse amai o próximo como a ti mesmo, aquilo é um código e as pessoas não entenderam. Você não precisa querer amar o próximo. Sabe por quê? Porque no dia que você começar a se amar, você vai amar o próximo automaticamente. Eu quero te desafiar, por exemplo. Você já percebeu que
quando você está realmente feliz, não importa pelo motivo, né? Não importa se é uma felicidade interior ou uma felicidade porque alguém te presenteou algo, ou te fez alguma coisa de boa e você ficou realmente feliz. Mas estou falando uma verdadeira felicidade. Eu estou falando uma felicidade exatamente, tipo, uma alegria mesmo completa. Não importa o motivo. Mas você já percebeu que quando você está nesse estado, você não pensa no mal? Você já percebeu que quando você está nesse estado, você não pensa em fazer o mal o outro? Parece que você ama todo mundo. Imagina essa hora te dar uma promoção, te oferecem um carro, alguma coisa semelhante. Você vai estar tão feliz que até você vai querer abraçar pessoas que você nunca viu na rua. Você vai querer abraçar todo mundo. Você vai querer, sei lá, gritar e você vai sentir bem com todos. Não vai haver nenhum pingo de maldade em ti, você não vai pensar nisso. Por quê? Porque você está feliz. E essa é a emoção do Espírito. Essa é a emoção do fruto do Espírito Santo. E essa é a mesma emoção, é o mesmo estado que você fica se você amar a si mesmo. Então, a alegria nem é a emoção mais elevada, e nem sequer é mais elevada do que a emoção do amor. A emoção do amor é mais elevada do que a da alegria. Então, se você, quando está alegre, você não pensa no mal, você parece amar todo mundo. Imagine quando você realmente se amar de verdade. O que, que você vai sentir pelas pessoas? Amor. Se você realmente se amar, primeiro, se você se relacionar contigo mesmo, primeiro, você vai amar todo mundo, você vai amar as pessoas e você vai conseguir se relacionar com todo mundo. E aqui tem uma, entre aspas, porque as pessoas às vezes pensam que amar as pessoas é tipo ser bobo com elas, né? Se fazer de idiota, não, não tem nada a ver com isso. As pessoas te devem respeito, precisam te respeitar, não te devem, né? As pessoas têm que te respeitar. E esse respeito você tem que impor a elas. Ok? E o impor respeito não é algo errado. Você tem que ser respeitado mesmo. Ok? Não significa você ser bobo e as pessoas pisarem em você porque não tem que amar. Não, o amor amor não é isso. Amor não é isso. O amor é o ato de você aceitar as pessoas. E, tipo, nós como seres humanos, na nossa mentalidade, nós não temos como explicar de facto o amor. E eu vejo muitas pessoas tentarem explicar meu amor e está tudo bem. Eu, por exemplo, quando tento explicar o amor para alguém, porque às vezes é necessário explicar para que as pessoas tenham mais ou menos uma mínima compreensão. Eu digo que o amor é o ato de você respeitar e aceitar a pessoa conforme ele é, por intermédio da decisão de um comportamento. Então, eu tento explicar que o amor, por mais emocional que seja, é um ato muito consciente. E isso não está errado, como também não está certo. Mas no fundo, no fundo, no fundo, se você me perguntar de facto o que é amor, eu te digo que eu não sei. Porque o amor não se descreve, o amor se vive. Porque o amor não é uma emoção humana. O amor é uma emoção divina. Eu sei que as pessoas falam, não, o amor é uma emoção humana. Está tudo bem, eu não estou discordando com você, nem concordando, isso é o teu pensamento. Mas, de facto, eu não acredito que o amor é uma emoção humana. Não acredito. Por quê? Porque nós humanos dizemos que amamos, mas o nosso amor só demora dias e anos e acaba. Isso não é amor. Se você diz amar alguém, você não quer controlar essa pessoa. O amor, olha, você não tem noção do que é o amor. O amor é algo tão profundo que, tipo, eu normalmente quando quero explicar o amor, e vocês já devem perceber que eu sou cristão porque eu uso muito a Bíblia para as minhas abordagens, olha para a Bíblia e vai ler o livro de Oséias. Oséias é um profeta que Deus chegou para ele e falou: Oséias, eu vou te dar uma missão. Qual é, Senhor? Você vai casar com uma mulher prostituta. E quando Deus orienta Oséias para casar com uma mulher prostituta, ele estava simplesmente querendo ensinar ao povo israelita, estava simplesmente querendo ensinar ao povo judeu o amor que ele tem por eles. Porque o povo israelita é um povo que andava uma hora com Deus, outra hora fora dele. Uma hora quer Deus, outra hora não quer mais Deus. Então,
Deus estava dizendo, eu vou vos ensinar por intermédio da vida do profeta Oséias, como é esse amor que eu digo ter por vocês. E o que aconteceu? Oséias foi casar com uma mulher prostituta. E essa mulher não se sentia merecedora do amor de Oséias. E também pelo vício que ela tinha nessa vida da prostituição. Ela várias vezes fugiu da casa dela, da casa do profeta Oséias, já casada com ele, para voltar novamente à casa da prostituição. E todas as vezes que ela fugia, que ela saía da casa dela, do profeta Oséias, para ir se prostituir, o profeta Oséias ia até lá, na casa da prostituição, e lhe resgatava de volta. Entendes? Todas as vezes, eu já não me lembro de facto quantas vezes, mas acredito que eram umas 3 ou 4 vezes que ela saiu e o profeta Oséias foi lá à busca dela. O profeta Oséias não, tipo, o amor dele não acabou, não terminou, pelo facto dela, tipo, deixar ele para se prostituir. E nós não temos isso hoje em dia. Eu não tô, olha, isso não é um conselho para você ir amar uma mulher prostituta, não. Faça o que você quiser. Eu estou simplesmente te explicar algo que eu entendo. Para mim. E você pode entender se quiser, se não entender, sinta-se livre para não levar esse ensinamento que eu estou passando. Mas para mim isso é a maior prova de amor. Por quê? Porque nós hoje falamos que amamos alguém, mas não amamos de fato. Porque nós não estamos amando a pessoa por aquilo que ela é. Nós estamos amando a pessoa por aquilo que ela pode nos oferecer. E isso não é amor. Isso é interesse. Nós olhamos para a pessoa, uau! Por exemplo, nós rapazes temos essa tendência, né? Olhamos, uau, miúda bonita, formosa e sei lá mais quanto. E nós falamos, uau, eu amo essa miúda. Não, você não ama a miúda, você ama o corpo dela. Você ama a beleza dela. Você ama o quão bom vocês podem fazer esse sexo. Você ama a forma como ela faz esse sexo, ou o beijo que ela te dá, sei lá. Mas você não ama ela de fato, porque no dia que ela deixar de ser essa pessoa, no dia que ela deixar de fazer esse sexo tão bem, no dia que ela deixar de dar esse beijo que você tanto gosta, no dia que ela deixar de ter esse corpo que ela tem, você vai procurar outra. E eu tenho sempre digo assim às pessoas, eu tenho dito, né, às pessoas que o motivo pela qual você começa um relacionamento é o motivo que vai te fazer terminar esse relacionamento. Por quê? Porque o motivo que nós começamos o relacionamento é a base dele. Ela vai servir como base. Então, se você entra no relacionamento por causa do corpo da pessoa, quando esse corpo desaparecer ou sofrer uma influência, já não for do jeito que você viu, ou aquele corpo que te atraiu, você vai deixar essa pessoa. E onde é que está o amor? Então, o nosso amor de hoje está baseado nas questões externas. Nós estamos amando as pessoas por aquilo que elas nos podem oferecer, por aquilo que elas são, aquilo que elas têm. E quando elas já não são mais isso, quando elas já não têm isso, quando elas já não podem nos dar o que nós realmente queremos, ou aquilo que nos seguiu, nos atraiu a ela, nós dispensamos elas e vamos fazer a nossa vida. E as coisas. E aí nós ficamos nos perguntando onde é que está o amor nisso? Onde é que está o amor? Não existe amor nisso. Nós falamos que amamos o nosso irmão, nosso amigo, o que lá, mas não conseguimos perdoar ele, de fato. Então, o amor é algo muito mais profundo. Eu, sinceramente, não consigo vos explicar o amor. E tá tudo bem se alguém consegue vos explicar, mas, tipo, o amor que nós dizemos sentir nesse caso, é simplesmente um vislumbre daquilo que é o amor de fato. Por quê? Porque o amor que nós sentimos, nós como seres humanos, nós sentimos esse amor baseado em questões externas. Nós precisamos olhar para a pessoa e gostar da sua característica física, gostar da forma como ela anda, da forma como ela se veste,
o que ela tem para nos oferecer e a forma como ela fala. Tipo, nós captamos todos esses elementos nela, na pessoa. E aí nós falamos, não, eu amo essa pessoa. Você não ama essa pessoa. Você gosta do que ela te pode te dar, do que ela te tem que oferecer. Você gosta do corpo dessa pessoa. Você gosta da forma como ela fala, do seu rosto e outras coisas mais, mas você não ama essa pessoa. Porque o amor não tem como referência as características físicas. O amor não tem como referência aquilo que a pessoa tem para te oferecer. O amor tem como referência a essência da pessoa. Você não ama a pessoa porque ela tem e pode. Você ama a pessoa porque ela é. Então, você conhece a pessoa e você ama ela por ela ser. Ou melhor, o verdadeiro amor não tem nada a ver com a pessoa que você diz amar. O verdadeiro amor tem a ver contigo. Quando você diz amar a pessoa, não é que você viu algo na pessoa que te faz amar, não. É porque você decidiu amar essa pessoa e não porque ela tem, mas pelo que ela é de fato. E quem nós somos? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres iguais em essência, a nossa essência mesma. Existe uma vida. E a vida que eu tenho é a mesma que você tem. O ar que eu respiro é o mesmo que você respira. Você ama ela por ele ser um ser vivo. E não por ele ter o corpo, ou por ela ter o corpo que tem. E por ele ou ela ter as habilidades que possui. Você tem que amar a pessoa porque você se ama e você entende que vocês são iguais. A essência do Deus, a imagem e semelhança, vocês são essa pessoa. E esse amor não pode vir por causa da pessoa que você diz amar. Esse amor tem que vir de dentro de você. Por isso Deus disse, amai o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor não é só um amor não é só um amor referente à amizade, referente a famílias. Não, é um amor inclusive até com o teu cônjuge, até com a tua namorada. Você não tem como dizer que você ama a sua namorada se você não se amar a ti mesmo. Porque quando você amar a ti mesmo, só quando você amar a ti mesmo, você vai ter a compreensão do verdadeiro amor. Porque como você pode, inclusive, fazer algo em alguém que você não conhece? Se você não conhece, como você pode dizer que eu posso fazer isso a você? Você não conhece o que é o amor, você não sente o que é o amor. Como você pode saber que você ama essa pessoa se você não sabe o que é o amor? Você nunca viveu o amor, como você pode saber que você ama a pessoa? Então você tem que se amar primeiro. Você tem que se relacionar contigo mesmo primeiro. E só assim você vai poder conseguir amar outra pessoa e se relacionar com outra pessoa. Então, os relacionamentos hoje têm sido tão tóxicos porque nós não temos isso. Nós não temos a experiência de nos relacionarmos conosco. Não temos a experiência de nos amarmos primeiro, né? E isso faz com que nós, em vez de amar a pessoa, nós ficamos dependentes da pessoa. Por quê? Porque nós não queremos mais perder aquilo que nós temos com a pessoa. Tipo, nós olhamos para a pessoa e vimos ela muito melhor do que nós. Nós nos metemos numa posição inferior da pessoa e achamos que a pessoa que nós temos no nosso relacionamento é alguém que eu nunca mais vou ter se eu perder. Então, você fica tão apegado a essa pessoa que, inclusive, torna esse relacionamento tão tóxico, porque você tem medo de perder a pessoa. E quando você tem isso, você não consegue manifestar a lei da substituição na tua vida. Você não consegue manifestar a lei da substituição na tua vida. Você fica perdido nisso. E se você está apegado em alguém a ponto de não conseguir deixar essa pessoa ir quando ela quer ir, você não pode dizer que você ama essa pessoa. Porque quem ama não priva. Quem ama entende. Quem ama não é egoísta, não olha simplesmente para o seu lado. Porque você, se calhar, está apegado à pessoa e não quer deixar ela ir, mas a pessoa já não está feliz contigo.
E você precisa deixar a pessoa aí. E a lei da substituição diz que qualquer coisa que sair da tua vida virá algo igual ou melhor. Mas para que isso aconteça, você tem que permitir que essa coisa vá e se permitir receber novas coisas. E a permissão vem do liberar. Você precisa liberar isso. Deixa que vá. Deixa que vá. Tá tudo bem. Então, as pessoas vivem muita toxicidade, né, nos relacionamentos. E eu, quando falo de relacionamentos, pessoal, não estou querendo dizer só relacionamentos amorosos. Eu estou querendo dizer, tipo, todos os tipos de relacionamento. Familiar, emocional, amoroso, profissional e tudo. Essa lei se aplica a tudo. Então, nós precisamos ter essa consciência que a dependência emocional na sociedade de hoje tem causado essas turbulências todas. E nós não temos percebido isso de fato. E nós temos esse nosso comportamento tóxico vem nos fazendo não viver novas coisas e novas experiências. Por quê? Porque se você está apegado a alguém ou a alguma coisa, você não dará oportunidade para viver novas coisas. Então você precisa deixar as coisas fluírem, entende? Você precisa deixar as coisas fluírem. E quando as coisas realmente fluírem, você vai se permitir viver novas coisas. Então, se você, por exemplo, tem um carro e esse carro estás com ele há muitos anos e o carro já não está mesmo em condições, sempre avariando no mecânico, mas você não quer largar o carro. Acredita em mim, você não vai ter um outro carro. Não tem como, porque você não deixa as coisas acontecerem. Você está apegado emocionalmente ao carro. E enquanto a tua emoção estiver naquele carro, é aquele carro que você vai ter. Mas no dia que você entender que qualquer coisa, que pela lei da substituição, qualquer coisa que sair da tua vida virá algo igual ou melhor do que aquilo, você vai deixar esse carro ir, sem preocupação nenhuma. E você vai ver como a abundância vai te alcançar e vai te dar uma coisa melhor ou igual que aquilo. Então, a lei da substituição funciona, pessoal. E eu vim falar aqui sobre a lei da substituição para vocês, porque a nossa sociedade anda vivendo muito mal, né? Sobre essa coisa de... Nós estamos cada vez mais apegados às coisas e às pessoas. Estamos cada vez mais com medo de perder certas coisas e certas pessoas. E não percebemos que é exatamente o medo que nos faz perder ela. Você pode testar isso. Fica com medo de perder alguma coisa agora, nesse exato momento, por algum tempo. Você vai perder isso por uma questão de dias. Aquilo que nós tememos vem até nós. Está escrito, é bíblico. João diz isso. Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. E olha como a Bíblia tem explicação e exemplos para tudo aquilo que nós vivemos, mas as pessoas simplesmente dizem que não acreditam nela e está tudo bem, né? Eu, de facto, tenho dito para as pessoas, quando as pessoas me dizem que não acredito na Bíblia e não acredito em Deus, não sei essa coisa, eu falo, está tudo bem. Eu realmente acredito em Deus, de fato. Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Não sou religioso, eu inclusive nem vou à igreja. Não estou dizendo que a igreja é bom ou é mal. Você pode fazer o que você quiser, está tudo bem, ok? Eu prefiro não ir à igreja, prefiro ler a Bíblia e ser cristão do estilo conforme Jesus foi e está tudo bem. Para mim, eu prefiro assim, viver assim. E eu acredito realmente em Deus e na Bíblia. Mas quando as pessoas me perguntam sobre Deus, eu olho para eles e falo, tipo, tá tudo bem, né? Imagina que você agora, nesse exato momento, acredita em Deus. Isso vai te fazer ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Ou então, imagina que você não acredita em Deus agora. Isso vai te fazer ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim?
Por que eu faço essa pergunta às pessoas? Porque as pessoas estão tão obcecadas em querer saber se Deus realmente é real, se a Bíblia mesmo está a falar a verdade ou não. Mano, isso não importa. No fundo, o que importa de fato é se nós somos uma pessoa boa ou não. Se Deus existe ou não existe, o mais importante é a pessoa que você é, quem você é, afinal de contas. Quem você é. Porque imagina só, você vai para a igreja agora, pessoas olham para o mundo, eu acredito que 80, 90% das pessoas no mundo acreditam em Deus. Mas se você olhar para elas, dentro das pessoas que dizem acreditar em Deus e na Bíblia, existem pessoas boas e pessoas ruins nesse seio. E você olha para o número de pessoas que não acreditam em Deus, existem pessoas boas e ruins também. Então, se eu acreditar em Deus não me faz ser uma pessoa boa, por que que eu devo, tipo, o que isso vai influenciar na minha vida? Qual é a importância de eu acreditar em Deus se eu não vou ser uma pessoa boa? Não vou ser uma pessoa melhor para a comunidade? O que adianta? Então, as pessoas estão obsessivamente à procura em querer saber se existe um Deus ou não, se ele é real ou não. O mais importante não é isso. O mais importante é você querer se preocupar com a pessoa que você é. Procura ser uma pessoa boa contigo mesmo e com o próximo. Eu te garanto que, se realmente existe um paraíso no céu, ou sei lá onde, por mais que você não acredite em Deus, por mais que você não acredite nele, por mais que você não acredite que Deus exista, e você for uma pessoa realmente boa, transbordante, compassiva, generosa, doadora, se você for essa pessoa, mesmo que você não acredite em Deus, se existir um paraíso, se existe um paraíso, você vai estar lá dentro. Você vai estar dentro, você vai estar nesse paraíso, porque não tem como. Eu duvido que o propósito de Deus é que todo mundo lhe conheça. Deus não é carente de atenção. O que as pessoas não entendem é que Deus não é carente de atenção. Imagina um Deus que precisa da nossa atenção para se sentir Deus. Imagina isso. Não faz sentido. Um Deus que precisa da nossa atenção para se sentir Deus. Isso não faz sentido. E o que as pessoas realmente não entendem é exatamente isso. As pessoas não entendem é exatamente isso. As pessoas pensam que Deus precisa exatamente que nós ficamos a Ele adorar Deus, 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 para Ele se sentir Deus. Esquece. Se você não adorar a Ele, Ele ainda será Deus. Ele ainda é Deus. Então, Deus não precisa da nossa atenção para se sentir Deus. Deus é Deus e ponto final. Agora, as pessoas pensam que nós temos que adorar a Deus o tempo todo, temos que, tipo, que Deus precisa que nós saibamos que Ele realmente existe para que Ele se sinta Deus. Deus não é carente de atenção. Eu nunca acreditaria num Deus que precisa da nossa atenção para se sentir Deus. Para mim isso não faz sentido. Não acreditaria em um Deus que precisa de nós para ser Deus. Isso não faz sentido. Ele é Deus, independentemente de quem nós possamos ser ou o que nós possamos fazer para Ele. Ele continua sendo Deus. Então, Deus não... A parada de Deus não é isso. Não é que nós temos obrigatoriamente que saber que Ele existe. Deus só quer uma coisa. Que nós vivamos na Terra transbordante, do jeito que Ele planejou. E nós só vamos fazer isso se nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Deus quer que nós vivemos o melhor dessa terra. Se você, essa hora se preocupar em ser uma pessoa boa, em contribuir no universo, ajudar as pessoas, ser uma pessoa melhor para a comunidade, para o mundo, você já está a cumprir o propósito de Deus. E se houver um paraíso, você estará lá dentro. Porque as pessoas querem saber, Deus é real, tá bom. Se realmente saber a existência de Deus vai te fazer ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor para a comunidade, então tá tudo bem. Gaste toda a tua energia e tudo que você tem para saber isso, porque isso vai te fazer ser uma pessoa melhor. Então vai em frente. Porque o mundo realmente precisa de pessoas melhores. O que adianta eu dizer que não adoro um Deus,
mas eu não sou uma pessoa melhor para o meu próximo, para a minha comunidade, para o mundo em geral. Não faz sentido. Eu, por exemplo, eu prefiro andar próximo de uma pessoa que diz não acreditar em Deus, mas que é uma pessoa amorosa, uma pessoa serena, em paz, transbordante, generosa, próspera, que ajuda os outros, que doa, que ama a si e aos outros, que faz o bem, do que andar com alguém que diz acreditar em Deus, ser cristão e sei lá o que é mais, mas só existe maldade na vida dessa pessoa. Eu prefiro andar com quem não acredita e é amoroso. E eu creio que você também. Então imagina, se nós que somos humanos temos essa percepção, você acha que Deus não tem essa percepção? Você acha que Deus realmente prefere uma pessoa que diz acreditar nele, mas faz tudo o contrário que ele realmente gosta, do que alguém que diz não acreditar nele, mas faz tudo o que ele gosta? Isso faz sentido? Isso realmente. E olha como a Bíblia é sábia. Isso está escrito, né, na parábola do filho do coisa, dos dois irmãos. Não me lembro bem qual é o nome exato da parábola, mas tem uma parábola na Bíblia que a Bíblia fala que imagina um senhor, né, um homem de casa, um pai de família, tem dois filhos, um mais velho e um menor. O que acontece? O pai vai mandar acho que no mais velho, para ir no campo buscar alguma coisa. O pai, o pai de família manda a um filho maior, filho mais velho, para fazer algo. E o filho mais velho reclama, não aceita. Ele reclama, mas vai. E manda o filho menor a mesma coisa. E o filho menor reclama e não vai. E Jesus pergunta aos discípulos: qual desses vocês acham que cumpriu a vontade do Pai? É o mais velho. Porque por mais que ele reclamou, mas ele foi. O que Jesus está ensinando aqui? Não é como você vê as coisas. O que interessa, na verdade, não é como você vai reagir. O que interessa é o cumprimento do mandamento. Por exemplo, se eu mando alguém ir comprar arroz, por exemplo, não me interessa se ele vai comprar arroz em qual loja, ou qual é o caminho que ele vai levar para comprar arroz, ou se ele acha ruim comprar arroz. O que me interessa é o arroz. O que ele vai pensar, ou ele vai achar, ou como ele vai fazer para trazer o arroz, esse é o assunto dele. Eu quero o resultado. Eu quero o resultado. Então as pessoas se confundem nisso com Deus. Porque eles acham que simplesmente crer, tipo, falar com a boca que eu acredito em Deus é o suficiente. Deus não quer saber. Inclusive os louvores que muitas pessoas ficam aí cantando o tempo todo, uelele, uelele, a maioria deles não estão sendo recebidos por Deus. A maioria deles, Deus põe simplesmente no mute, sabe? Deus não ouve. Porque estão cantando com a boca, mas o coração está longe dele. A nossa boca fala a Deus, mas o nosso coração renuncia a Deus. E enquanto não houver uma união entre aquilo que você fala e aquilo que você vive, Deus que você me diga, eu quero que você seja sincero comigo, você que Deus de fato precisa da nossa atenção para ser Deus? Não. Então, sobre isso, é isso que eu tenho dito às pessoas, né? Que para mim não importa se você acredita na Bíblia ou se você acredita em Deus. Eu só quero saber quem você é. Qual é a pessoa que você tem sido? Porque se você me diz que não, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, mas, mano, você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa que não tem amor próprio, nem sequer ama os outros. Tipo, só existe maldade na tua vida. Você não é melhor para a tua comunidade. Você não faz diferença na tua comunidade, nem no mundo. Então não faz sentido você acreditar em Deus. Não faz sentido acreditar em Deus. É o teu jeito de acreditar em Deus, está tudo bem. Não posso criticar você porque eu não sou melhor do que você. Né? Nós somos iguais em essência, não tenho por que criticar você. Mas é o teu jeito de crer em Deus, está tudo bem. Então, seja você mesmo. Mas, para mim, eu acho que nós
só precisamos nos importar realmente que vai nos fazer, com aquilo que vai nos fazer pessoas melhores, porque é só isso que importa no mundo, pessoal. Eu não sei vocês, mas para mim é só isso que importa no mundo. Para mim, nem que o mundo todo acreditasse que existe um Deus. Tipo, isso realmente não importa. Porque o mundo é esse que nós vemos. Todos nós sabemos que cada dia que passa o mundo tende para o pior. Existem muitas coisas que antes não eram normais, hoje estão simplesmente normalizadas. Existem coisas que nem sequer aconteciam, nem existiam antes, mas hoje, tipo, nós realmente conseguimos perceber que o mundo está a tender para um rumo que é preocupante para a humanidade. Nós estamos cada dia desumanos, cada dia que passa desumanos. O amor é uma coisa que está totalmente fria, que até parece que nós até duvidamos que se realmente ele existe ou não, entende? Então, se você não acredita em Deus na Bíblia, tá tudo bem. Só seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa melhor para ti, para tua família, para teu próximo. Faça a diferença. Porque aquilo que nós somos, nós buscamos, atraímos mais pessoas como nós. E essa atração vai fazer com que nós compartilhemos essa emoção, esse nosso caráter. E isso vai transbordar na vida de outras pessoas. Quando uma pessoa no mundo se torna uma pessoa boa, uma pessoa melhor, vocês não entendem, mas essa transformação vai impulsionar com que outras pessoas ao seu redor sejam também boas e melhores. Agora, enquanto você viver nessa vida, né, viver essa vida má, essa vida de maldade, acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, acreditar na Bíblia ou não acreditar na Bíblia, não vai fazer sentido nenhum, não vai fazer diferença nenhuma nesse caso, né? Eu acredito de fato que mais do que tentar acreditar em Deus ou buscar acreditar na existência de um Deus ou na Bíblia, mais do que isso, é você cuidar em ser uma pessoa boa contigo mesmo, amar a si mesmo, amar o outro, amar o próximo, ser uma pessoa boa que faça diferença na comunidade, porque é isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de alguém que diz acreditar em Deus, mas não faz o bem. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de alguém que pode realmente causar diferença, marcar a geração, que pode impulsionar outras pessoas a fazerem o bem, que se compadece com a dificuldade dos outros, que ajude as causas das viúvas e do órfão. E, aliás, essa é a verdadeira religião. Jesus disse, a verdadeira religião não é esse que nós vamos lá o tempo todo adorar, gritar. Não, a verdadeira religião é cuidar das causas dos órfãos e das viúvas. Se você é alguém que cuida disso, que doe sempre para instituições, por exemplo, que têm essa causa, ou você lidera uma causa sobre isso, seja lá o que você faz para ajudar essa causa, você já está a praticar a verdadeira religião. Eu, por exemplo, eu faço isso, né, todos os meses, eu dou alguma coisa para instituições cá em Angola que tratam sobre isso, e eu me sinto muito bem. Eu não tenho essa coisa de dízimo, ofertas, até porque eu não vou a uma igreja, mas isso não me causa um peso de consciência, porque eu tenho a consciência sobre as coisas. Eu entendo que é, tem aí a Juliana. Juliana, a todos, boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos comentários. Então, a Juliana tem aí uma dúvida. Está dizendo como saber quando devo ajudar, né? Tem uma prima que vive pedindo dinheiro. Então, sobre esse assunto, Juliana, tipo, ajudar as pessoas é realmente bom, né? Mas existem coisas, nós precisamos saber exatamente como ajudar. A nossa ajuda às pessoas, nós temos que saber a diferença entre ajudar e doar, porque às vezes nós confundimos, né?
Quando você faz uma doação para uma instituição de caridade ou alguma coisa semelhante, você está a doar para pessoas que não têm a possibilidade e oportunidade e ferramentas para fazer e ter o que elas precisam, por exemplo. Então, a doação é para quem está incapacitado de fazer as coisas. Por exemplo, se alguém tiver acamado, muito doente, você pode doar a essa pessoa porque ele não tem oportunidades nem capacidade para poder fazer alguma coisa e ter o que ela precisa. Mas há alguém viva, de saúde, que tem oportunidades e possibilidades de fazer as coisas, a essa pessoa você não deve doar. Você tem que ajudar. E ajudar não é dar a ela o que ela quer, é lhe dar as ferramentas que ela precisa para ter o que ela quer. Então, por exemplo, se alguém vem me pedir dinheiro, por exemplo, eu, por exemplo, já não empresto dinheiro, né? Eu não empresto dinheiro. Já emprestei antes, mas não empresto. Por quê? Porque o dinheiro é energia. E às vezes as pessoas não entendem isso. E é por esse facto que algumas das pessoas não prosperam, porque estão sempre a emprestar dinheiro. O que acontece? Quando você empresta dinheiro, a tua energia fica presa nesse dinheiro. E você não consegue prosperar. Por isso, você não consegue prosperar porque você está presa. Uma parte da tua energia está presa nesse dinheiro. Quando alguém vem te pedir dinheiro, primeira coisa, não é você dar dinheiro a ela, é você lhe dar as ferramentas, caso ela não tenha, lhe dar as ferramentas que essa pessoa precisa para conseguir esse dinheiro. Agora, se a pessoa, por exemplo, que é no caso da Juliana, se a pessoa, a tua prima, por exemplo, trabalha, né, mas está sempre a pedir empréstimo, a ajuda que ela precisa não é dinheiro, ela precisa de uma ajuda de como cuidar das suas finanças. A única coisa que você pode fazer por ela é lhe ajudar, lhe dando conselhos de como ela deve gerir o seu dinheiro. Isso se ela quiser aceitar. Se ela se predispor em aprender com você, né, em como cuidar das suas finanças, para não pedir mais empréstimo, você ensina ela. Mas se ela não quiser aprender, você fica em paz. Mas não dê dinheiro para ela. O que vai acontecer? Se você continuar a emprestar dinheiro para ela, isso vai criar um vício emocional nela. E ela vai sempre gastar dinheiro dela do jeito que ela quiser. Porque ela sabe que tem sempre alguém que vai me emprestar quando eu estiver na pior. E isso vai se tornar uma dependência emocional. Em outras palavras, você não está ajudando ela, você está a destruindo ela. Porque ela vai criar uma base de apoio em você. E sempre que ela precisar, ela sabe que tem uma prima que vai me dar, ou uma agiota que vai me dar. E ela vai ser sempre irresponsável com a sua finança, porque ela sabe que tem alguém que vai lhe apoiar quando estiver na pior. Então, o que você deve fazer, Juliana, primeira coisa, é parar de dar dinheiro nessa pessoa. Mesmo que ela não trabalhasse, você não deve dar dinheiro a ela. Você deve lhe incentivar, lhe dar conselhos para ela conseguir um trabalho. Se você tiver a possibilidade de lhe ajudar a conseguir um trabalho, você pode lhe ajudar. Se você tiver uma ferramenta que pode lhe ajudar a fazer dinheiro, você pode lhe ajudar, mas nunca lhe dá o dinheiro, porque você estaria a limitar essa pessoa e tornar ela preguiçosa. Por quê? Porque ela vai crescer, vai desenvolver uma mentalidade de que não precisa fazer as coisas por ela mesma, porque tem uma prima que vai sempre lhe dar o que ela precisa. E você vai tornar essa pessoa limitada e independente de você. Então, a ajuda e doação são coisas diferentes. Nesse caso, a tua prima precisa de uma ajuda. E uma ajuda não é você dar a ela aquilo que ela quer, é você dar a ela o que ela precisa. E o que ela precisa são as ferramentas que vai lhe fazer conseguir o que ela quer. Nesse caso, se o que ela precisa é de dinheiro, o que ela quer é dinheiro, então você precisa lhe dar conselhos sobre isso. Por exemplo, ela trabalha, então dê a ele conselhos financeiros, como ela deve fazer para cuidar das suas finanças, para parar de emprestar. E você tem que ser mesmo clara. Ligue para ela, mesmo que ela não está te pedindo, você sabe que ela vai te pedir um dia desses. Pode ser que não está te pedindo nesse exato momento, mas um dia desses vai te pedir. Você liga para ela, deixa de ser boazinha, liga para ela e fala: olha, eu já não vou mais te emprestar dinheiro. Seja mesmo clara com ela. A partir de hoje, não conte comigo mais para te emprestar dinheiro. Mas eu quero fazer uma coisa por você. Eu quero te recomendar um livro tal para você ler que vai te ajudar sobre as suas finanças, ou
eu quero te dar alguns conselhos de como você deve fazer para nunca mais perder dinheiro. Se você estiver disposto a aprender comigo, eu te ensino, mas nunca mais conta comigo para dinheiro, para te dar dinheiro, porque eu nunca mais vou te dar dinheiro. Liga para ela e fala isso para ela, desbloqueia ela já, para ela não ficar mais, né, nessa expectativa de que a minha prima Juliana vai me dar dinheiro um dia, quando ela precisar. Então, isso vai fazer com que ela vai comece a ganhar responsabilidade. Porque o que que acontece? Quando nós seres humanos, quando temos alguma coisa para nos refugiar, nós não encaramos o problema. E essa é uma das coisas que não nos faz prosperar na vida, porque nós não encaramos os problemas. Nós olhamos para os nossos problemas e nós queremos procurar refúgio. Então, quando eu, por exemplo, ou a tua prima, por exemplo, ela trabalha, mas todo o dinheiro, não sei o que ela faz, e ela está sempre precisando de empréstimo, é porque ela já, na mente dela, isso pode ser inconsciente, ok, pessoal? Na mente dela, ela já fez uma lista das pessoas que podem lhe ajudar nisso. Então, essa lista de pessoas que podem lhe ajudar nisso são o apoio, a fuga dela. Então, sempre que ela se encontra na pior, ela sabe que, em vez de encarar os seus problemas, ela se refugia. Então, Juliana, faça assim. Ela não trabalha e não quer trabalhar, essa pessoa não precisa da tua ajuda. O que está acontecendo, Juliana? Se você ficar sempre se envolver nas situações dessa tua prima, você vai ficar paralisada e atrasada na vida. Porque essa atenção que você está dando à tua prima, você poderia focar essa atenção nas tuas coisas e crescer muito mais rápido. Ah, então, se nunca emprestou dinheiro a ela, já tens feito uma boa coisa. Né? Já tens feito uma boa coisa, porque não importa quanto ela peça, não empresta dinheiro a ela. Ela não precisa, acredita em mim, ela não precisa de dinheiro emprestado. Eu te garanto que no dia que você emprestar dinheiro a ela, ela vai começar a te olhar como o quê? Como a solução dos problemas dela. E ela vai te pedir empréstimo hoje, vai lhe dar, amanhã vai vir de novo. Nunca vai resolver o teu problema. Então, ela é uma pessoa que não quer trabalhar, não trabalha, não quer trabalhar, não quer fazer nada para ganhar dinheiro, só quer viver de empréstimo. Essa pessoa não é alguém para você realmente ficar, tipo, preocupada, né? Você deve simplesmente deixar claro a ela que não vai emprestar dinheiro e que se ela não quer trabalhar, isso é a vida dela e você vai cuidar da sua vida e ela cuida da dela também. Então, você seja a pessoa da família que não vai emprestar para ela. E o meu conselho, Juliana, é que você pare de se importar com essa tua prima e vai viver tua vida e deixa que ela viva dela também. Isso vai fazer muito bem para você, porque se você ficar sempre pensando, preocupada nessa tua prima, você vai gastar energia desnecessária. Porque a tua prima realmente não precisa de ajuda, porque ela não quer ser ajudada. Então, você tem que cuidar da tua vida, deixa que ela cuida dela. Só deixa claro para ela que você não vai emprestar dinheiro para ela e viva a tua vida. Não se sinta, né? Não se sinta-se mal, nem tenha remorso disso, porque às vezes as pessoas têm esse sentimento, né? Muito, tem remorso por às vezes não poderem, né? Ajudar uma família ou não quiserem. As pessoas se sentem mal por isso, não tem problema, ok? Não sinta-se mal por isso. Você está fazendo muito bem, porque se você fizesse o contrário, estarias, na verdade, destruindo ela e não ajudando ela. Não precisas, gente, não precisas. Não precisa se sentir culpada. Não estás fazendo nada de errado, ok? Ok, Juliana? Não estás fazendo nada de errado. Deixa que ela cuide da vida dela. Você tem que deixar mesmo ela já bem consciente. Deixa ela consciente sobre as coisas. E deixa que ela vá, cuide da sua vida e você cuide da sua. E evite o contato com esse tipo de pessoa, porque essa pessoa vai sugar a tua energia. Ok? Essa pessoa vai te sugar a tua energia. Eu sei que é prima e é meio complicado porque é família. Não precisa cortar a amizade, só limite os contatos, ok? Limite o contato e a convivência. Porque essa pessoa vai sugar a tua energia. E já está sugando, né? Porque só o facto de você estar aqui na live a fazer essas perguntas sobre ela
é porque você tem realmente pensado muito sobre esse assunto. Isso já está sugando a tua energia. Nesse exato momento, você deveria ter feito outras perguntas que, se calhar, podiam te fazer prosperar em outras coisas, mas você está aqui perguntando sobre ela. Isso é um exemplo de que ela já está entrando na tua cabeça. E daqui a algum tempo, talvez, se você não estivesse nessa live, você já teria cedido esse dinheiro, né? Então, essa é mais uma coisa que você deve prestar atenção. Prestar atenção. Então, como eu estava dizendo para vocês, ser uma pessoa boa é muito melhor do que simplesmente se preocupar em saber se Deus é real, se a Bíblia fala a verdade ou não. Eu realmente, entre alguém que diz acreditar em Deus e não é uma pessoa boa, é uma pessoa maldosa mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, e alguém que diz não acreditar e é uma pessoa boa, eu prefiro essa pessoa. E eu tenho total certeza de que Deus também. E Deus não faz exceção de pessoas, ok? Mas você não vai me dizer que a forma como Deus vê alguém que é amorosa com as pessoas e com ela mesma, e a forma como ele vê alguém que é maldosa, são iguais. Não podemos fazer isso. E não é que Deus faz exceção de pessoas, é que existem leis no universo que já cuidam disso. Por exemplo, para quem é mais amoroso, essa pessoa está mais permissiva e ela atrai mais coisas boas. E aquela que é maldosa, a sua emoção dominante é de quê? É de repulsa. E essa pessoa não vai atrair coisas boas, vai atrair coisas que têm a ver com a sua emoção, que o façam se sentir mais maldoso. Então, isso são leis do universo. Você recebe mais daquilo que você dá. Se a emoção que você dá no universo é má, você vai receber coisas má. Se você dar uma emoção boa, você vai receber coisas boas. Isso é lei do universo. O universo foi feito assim e é isso que rege o universo. Então, vamos nos amar primeiro e relacionar com nós mesmos primeiro, ok? Primeiro, vamos cuidar de nós. Primeiro, vamos amar a nós, para que nós consigamos amar os outros na verdadeira essência. E como o tema dessa live aqui é a lei da substituição, antes de terminar essa live, eu vou dizer para vocês que tenham em mente a lei da substituição e vivam isso o tempo todo das vossas vidas, ok? Sempre que alguma coisa acontecer na vossa vida, alguém que já não quer mais estar convosco, algum parceiro ou parceira ou amigo que já não quer mais, né, estar contigo, algum, alguma coisa que saiu da tua vida ou algo que você quis fazer e não deu certo, não fique preso nisso. Não pense que a tua vida depende disso. Não pense que, tipo, você não vai ter mais uma oportunidade tão boa como aquela, ou não vai ter mais um amigo, ou uma namorada, ou um namorado como aquele. Deixa aí, ok? Libere essa pessoa, essa coisa, esse projeto, libere, deixe ir. Só quando você deixar a coisa aí, é que você vai estar disponível para viver novas coisas. E acredita em mim, virão coisas iguais, ou melhor do que aquilo que foi. Essa é a lei da substituição e isso não falha. Isso é lei, isso é princípio do universo. Não falha. Mas tem uma coisa, isso pode falhar se você não permitir que a coisa vá. Se você não deixar a coisa aí, se você ficar apegado emocionalmente naquilo, na pessoa, na coisa, então você não estará permitindo com que novas coisas venham. E às vezes é isso, nós reclamamos porque não estou conseguindo viver mais novas coisas, desde que a fulana foi, não estou conseguindo mais ter alguém melhor, acho que aquela foi, sim, porque você não está se permitir viver novas coisas, tipo, a fulana já te deixou muito tempo, mas você ainda emocionalmente continua apegado na fulana. Eu quero dizer, não importa o quão bonita seja a fulana, o quão maravilhoso foi o vosso relacionamento, não importa. O que eu estou te dizer é que existem fulanas melhores do que a fulana. Existem realmente fulanas melhores do que a fulana. E você só vai conseguir entender isso quando de facto você deixar a fulana aí.
Porque a fulana foi fisicamente, mas emocionalmente ela está dentro de você. O fulano foi fisicamente, mas emocionalmente está dentro de você. E as pessoas não entendem que na vida o que importa não é o nosso físico, pessoal. Esse nosso físico, ele não tem influência nenhuma sobre a nossa realidade, sobre as coisas que nós vivemos. Tudo, absolutamente tudo na vida é emocional. Tudo. O que determina o que você vai viver, como você vai viver, as coisas que você vai viver, é o jeito como você se sente. Se a tua emoção estiver presa na fulana que já te deixou há não sei quanto tempo, você não vai abrir o espaço para viver coisas novas. E você vai ficar sempre nessa dor de que não consigo viver coisas melhores, não consigo viver coisas boas. Tipo, a fulana foi a melhor coisa que me aconteceu desde que ela foi, nunca mais tive alguém igual. Sim, porque a fulana foi e você ainda não deixou ela partir dentro de você. Quer dizer, você ainda está com a fulana dentro de você, as tuas emoções ainda estão apegadas à fulana. Mas eu te garanto que no dia que você se libertar desse apego emocional que você tem, você vai viver algo muito extraordinário. Porque isso é lei, pessoal. Isso não falha. Isso é lei. E é isso que tem causado muitos problemas psicológicos e emocionais nas pessoas. Muita depressão, muita ansiedade, muita opressão, muitas doenças, inclusive doenças cardiovasculares, pulmonares, são por causa das emoções. E muitas pessoas não sabem que a maior parte das nossas doenças são por causa da má gestão das nossas emoções e da nossa própria alimentação. E o tempo todo pensamos que não é doença porque pegamos um vírus. Não, às vezes não é vírus, é mesmo simplesmente a má gestão da tua emoção que te faz isso. Só o facto de você ser uma pessoa emocionalmente apegada a outras pessoas ou emocionalmente apegada a coisas, você já é propensa em desenvolver problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, só por causa disso. Só por causa disso. Então, eu quero que você leve a lei da substituição seriamente mesmo. Eu quero que você leve isso de forma tão séria, como se a tua vida dependesse disso. Porque no dia não é se tornar frio. Às vezes as pessoas falam, não, você é muito frio. Não, não tem nada a ver com frieza. Trata-se de entender que as pessoas não são relíquias, ou não relíquias, não são objetos. E que os objetos não nos dominam. E que nós somos maior do que qualquer situação que aconteça na nossa vida. Inclusive, se você perder o teu trabalho essa hora, você não deve se sentir mal por isso. Tá tudo bem, vai te causar uma influência emocional, tá tudo bem. Mas no momento que você entender que você perdeu o teu trabalho porque existe um trabalho melhor à tua espera, você vai deixar esse trabalho ir, você vai viver a tua vida. Porque imagina só, você está num trabalho, como você vai ter tempo para trabalhar num outro trabalho melhor? Não vai ter como. Então, às vezes você precisa deixar certas coisas, ou certas coisas precisam te deixar para te dar a oportunidade de você viver outras coisas melhores. Porque se você não permitir com que coisas antigas se vão, como você vai viver coisas novas? Então, é sobre isso, pessoal. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa perspectiva, essa visão da vida. Porque isso vai nos fazer viver melhor. Ok? Isso vai nos fazer, de fato, viver melhor. E eu vou me despedir de vocês agora. Foi um prazer estar convosco aqui. Gostaria de estar mais com vocês, mas infelizmente eu preciso ir. E, por favor, levam a lei da substituição a sério para vocês. E eu quero que vocês, de fato, tomem consciência disso e tenham consciência disso e vivam a vida como se a vossa vida dependesse disso. Eu garanto para vocês, eu garanto.
Pode me cobrar se você quiser. Eu me responsabilizo. Se você aplicar isso do jeito que estou explicando para você, na tua vida, se você aplicar isso do jeito que estou explicando para você, na tua vida, eu garanto que a tua vida vai se tornar muito melhor ainda. Muito melhor do que já é. Porque isso é exatamente cuidar do nosso emocional. E acredita em mim, a melhor coisa que você deve fazer nessa terra para viver uma vida plena é cuidar da tua mente, da tua emoção e do teu espírito. Se você cuidar desses três elementos, só cuidar da tua mente, só cuidar da tua mente, já te faz cuidar do teu emocional e do teu espírito ao mesmo tempo. Então, cuida-se para que essas coisas não venham te destruindo. Então, eu sou angolano, para Juliana aí que perguntou qual país eu moro, eu sou angolano e vivo mesmo cá em Angola. E eu sou muito grato por ter vocês, né, brasileiros, e não só portugueses também e moçambicanos que me assistem como minha audiência. Eu realmente gosto de estar aqui e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem me dado de sabedoria, né, com pessoas que realmente são incríveis e estão dispostos a aprender. E é isso. Então, pessoal, fiquem bem e estamos juntos.